Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Os que chegaram, a paz do Senhor Jesus. Os que vão para o céu, a paz do Senhor Jesus. Agora os irmãos estão aqui para louvar e adorar Jesus, coisa boa, né? Meus amados irmãos, para nós é uma alegria poder estar aqui mais uma vez. De manhã estivemos juntos e foi um tempo muito precioso. Eu acredito que fomos edificados, fortalecidos e encorajados a caminhar um pouco mais e alcançar esses povos, né? Eu acredito que você deve ter acesso ao informativo, né? Tem um informativo, né, irmão Martins? Está aí. Quem já teve acesso ao informativo hoje? Quem já viu? Quem não viu o informativo, levanta a mão. Não, mas levante a mão, senão eu vou ir levantar a sua por você. Você tá com preguiça? Espera ainda. Irmão Martins, todo mundo está no grupo. Quem está no grupo teve acesso, né? Quem não está no grupo e quer ter acesso, procure o irmão Martins. Irmão Martins está responsável por isso aí hoje. Ele é o responsável por nos trazer aqui. Quero aqui agradecê-lo, irmão Martins. Deus abençoe a sua vida, da sua família que nos acolheu. E agradecer também na ausência do pastor Demétrios Martins, que também, com certeza, abriu todo esse espaço para que isso fosse realizado. Aos demais obreiros, presbíteros, que têm apoiado a causa missionária nessa amada igreja. Deus abençoe a vida dos senhores. Sem os senhores não é possível a obra acontecer. Também quero fazer um agradecimento especial. Onde estão as irmãs do círculo de oração? Levante a mão assim, por favor. Muito obrigado por suas orações. Eu sei que vocês oram pelos missionários, mesmo sem saber o nome deles. Mas vocês falam: Senhor, visita o missionário do sertão. Passaram um bocado de dia sabendo que ia ter a conferência, certamente que oraram, falaram o nome da gente, citaram o nome da família. Senhor, visita aquele caba lá. Então, muito obrigado, irmãs, por suas orações. Continue intercedendo. É por causa das vossas orações que a bênção de Deus é derramada no sertão também. Então, louvado seja Deus por isso. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus quer falar com você. Não, mas diga para ele poder entender assim, que nem a gente diz lá no sertão, olhando na bitaca do zóio. Diga assim, ó: Deus vai falar contigo. Diga oi. Não, diga mesmo oi. Não prestou atenção, agora a gente tem que aprender. Amém? Meus amados irmãos, vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 20 e 21. Enquanto você acha, eu iria citar algumas coisas, mas como você disse que já tem acesso ao material, eu vou me poupar desta parte para a gente ganhar tempo. Então você depois vai ter acesso a todo o material, os dados, as informações que foram dadas pela manhã, você pode ter acesso. Você que não teve aqui hoje, pela manhã você vai ter acesso. Eu não vou aqui repeti-los para que não fique algo bastante cansativo, porque citar dados e números às vezes pode ser um pouco cansativo. O texto diz assim, da palavra de Deus: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém? Meus amados irmãos, diante do desafio de alcançar os menos evangelizados do Brasil, aqui estão eles, espalhados em 8 segmentos, é que eu quero que você memorize algumas coisas que vamos falar e guarde em seu coração aquilo que Deus vai tratar com você. Tem coisas que Deus fala em público e tem coisas que Deus fala em particular. As coisas que Deus fala em público para toda a igreja
é um mandamento, é uma ordem, é uma direção. Mas aquilo que Deus fala em particular para você é uma chamada, é uma vocação e é uma direção para a sua vida. Então, se Deus falar ao seu coração algo específico, algo muito direcionado, não tenha dúvidas, é algo que Deus quer de você. Então não espere que Deus fale para toda a igreja aquilo que vai ser para você, mas guarde em seu coração e faça a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um desafio de alcançar 8 públicos que de fato são povos dentro do Brasil. Nós chamamos de PNA, povos não alcançados do Brasil. E esses grupos que estão aqui apresentados, que você está vendo aqui diante, eles estão à espera de alguém que entenda o seu chamado. Talvez você vai olhar para a Bíblia Sagrada e vai dizer: ah, pastor, mas é porque é os missionários que têm que ir, é o pastor que tem que ir, é aquele que está de fato fazendo a missão que tem que ir. Ou talvez você vai dizer: não, é o grupo de evangelismo que tem que fazer. Ou talvez você vai dizer: não, eu não tenho esta chamada. Perceba que escusas para não fazer nós temos muitas. Agora, o segredo de tudo isso é perceber que na nossa vida cristã não há escolhas para que eu possa deixar as pessoas perecer, mas a escolha para que eu faça elas a conhecer o Evangelho de Jesus. Uma ordenança muito clara é o ide, já mandou ir. E outra coisa que é interessante ver, é quando Paulo começa o seu ministério. O ministério de Paulo desde o princípio já foi chamado, treinado, capacitado e enviado para pregar aos gentios. Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós percebemos que Paulo, desde o princípio da sua chamada, foi confrontado, foi afrontado, mas ele tinha convicção do seu chamado. A convicção, hoje acho que foi a irmã, deixa eu lembrar aqui, agora me falhou, irmã Erinete. Irmã Erinete está bem aqui, né? Foi a senhora que me fez a pergunta, né? O que é que nos mantém no campo? E eu respondi para ela: é a convicção. Convicção do chamado. É isso que nos mantém no campo. Independente das situações adversas, independente das lutas, das provas, das tribulações, o que mantém o missionário no campo é a convicção do seu chamado. Ele tem que estar com isso internalizado no seu coração, porque se isso estiver em seu coração, ele vai simplesmente fazer como Paulo, sabe estar em abundância, mas sabe também estar em escassez, sabe passar frio, mas quando estiver aquecido da glória do mesmo jeito. Sabe o que eu estou querendo que você entenda? É que para alcançar os públicos que você está vendo aqui, 8 segmentos, você tem que ter convicção. Primeira coisa é ter convicção. E para que você compreenda melhor, nós vamos entender que as viagens que Paulo fez, todas elas foram por diversos lugares diferentes, mas em todas elas só havia um propósito: anunciar a Cristo. Então, quando você ouvir alguém falando de viagem missionária, falando de sair por aí de uma forma diferente, cuidado. O propósito da missão é pregar as boas novas. O propósito da missão tem que ser falar de Jesus. Essa é a prioridade da missão. Não há como nós fazermos a obra missionária sem Cristo estar no centro. Paulo deixa isto muito claro. No capítulo de número 15, você pode voltar comigo o texto um pouquinho, no contexto do texto que a gente acabou de ler, quando ele diz: tenho, pois, motivo, verso 17, de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, ele estava se gloriando em Cristo,
com as coisas concernentes a Deus, com aquilo que ele sabia que teria que fazer, pregar a palavra de Deus. E aqui eu quero que você entenda, se a igreja continua investindo, se a igreja continua indo, se a igreja continua orando, por que que ainda existem povos não alcançados? Já se perguntou? Por que que culto após culto, nós estamos falando da mesma temática? Por que que culto após culto, mês após mês, nós estamos no mesmo assunto? E parece que termina o culto, você vai para casa e nada vai mudar. Parece que termina o culto e nós viemos apenas como meros espectadores, nada mudou. Quando na verdade não somos espectadores, somos adoradores. Quem veio adorar o nome de Jesus? Quantos vieram para adorar? Você veio para isso. E quando nós entendemos essa chamada que Deus tem para a nossa vida, nós temos a convicção. E se a igreja entende isso, o que ela precisa fazer para que isso mude a sua realidade? O que ela precisa entender sobre o que Paulo está ensinando? Por que que Paulo, um missionário, e podemos dizer que de todos os discípulos de Jesus, o que mais fez viagens missionárias foi Paulo. Paulo, das 13 cartas disponíveis para a gente ler, Paulo, ele nos ensina desde o princípio da sua chamada, que o centro de todas as coisas é Cristo. E o que é que eu preciso fazer então, missionário? Tem 8 segmentos. A primeira coisa que você precisa fazer é romper com as barreiras. Se você não romper as barreiras, você não atravessa nem a calçada para falar com o vizinho da igreja. Nem isso você faz. Então a primeira coisa que você precisa fazer é romper com as barreiras. Você não pode ser insensível. Nós estamos na cidade de Canindé. Fica a 110, 120 quilômetros daqui da capital. Nós estamos lá desde 2019, plantando igrejas. Já estamos indo para a 3ª igreja em plantação. Temos a sede, uma congregação a 30 quilômetros e outra a 30 quilômetros também. Estão divididas uma para um lado e outra para o outro. E a sede na zona urbana. E, se assim Deus nos permitir, ano que vem nós queremos avançar para mais 2. Uma entre os povos quilombolas que existem lá e outra entre os indígenas. Alguém me disse assim: mas você não tem como fazer tudo. E eu disse: realmente, eu não tenho como fazer nada. Nem nada e nem tudo. Eu apenas serei o canal para Deus fazer tudo. Está entendendo, irmão? Não é o missionário, é Cristo. É Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem batiza com o Espírito Santo, é Ele quem renova as pessoas que estão longe da sua presença, e é Ele quem chama o perdido para uma reconciliação. Mas alguém precisa ir, e esse alguém pode ser você, pode ser eu, pode ser o pastor, pode ser um obreiro, pode ser uma criança. Alguém precisa ir. E aqui, antes de seguir, eu quero soltar um videozinho. Tá no gatilho aí, irmão? Tá no gatilho mesmo? Preparado? Espera aí, não solta agora não, tem calma. Quando estiver pronto, tu me avisa, tá bom? Dá um sinalzinho quando tiver ok aí, viu? Lá em Canindé, 2 locais já estão em andamento. Um já está plantado, uma igreja, e a outra está em andamento. São aproximadamente 150 famílias. Não tem igreja nesse local. Nós somos pioneiros. Deus nos deu um projeto. E o projeto é esse aqui, ó. De manhã eu mostrei para os irmãos e agora eu vou mostrar para vocês que não vieram pela manhã. Isso aqui se chama Bíblia em áudio. A Bíblia em áudio, ela pode ser
usada para aqueles que são analfabetos no sertão, ou na zona urbana ou rural, e também para aqueles que têm alguma dificuldade de locomoção, não vêm ao culto, um senhor, uma senhora, um deficiente que não sai de casa. Então nós montamos um pequeno grupo para audição bíblica. Nós trabalhamos com 2 agências missionárias. A primeira se chama A Fé Vem Pelo Ouvir, e essa missão nos disponibiliza esse material, e a gente leva para as pessoas, monta um pequeno grupo de estudo, e ali evangeliza, discipula, cuida, e ali se formam as pequenas igrejas nos vilarejos. Ela tem uma placa solar, aqui ó, se não tiver energia, a gente pode recarregar pelo sol, e ela também tem um cabinho que você coloca aqui, e é recarregável com energia também. Esse aqui é o médio. Esse é o mini. E eu tenho um grande. Eu não trouxe o grande porque é muito complicado. Eu apresentei de manhã aqui, mas é complicado. O grande é desse tamanho assim. Esse pequeno a gente usa para um grupo de 10 pessoas. Eu vou acioná-lo aqui. A gente liga no meio, aperta. Ele acende a luz, ó. Todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7. Gênesis, capítulo 3. A desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Esse aqui é para audição bíblica com até 10 pessoas em um pequeno grupo. Esse outro maior é a partir de 20 pessoas. Eles contêm nele todo o evangelho, os 4 evangelhos, na verdade toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esse aqui a gente muda. Mateus 1. A voz do cabo é bonita, né? Mateus. Dia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Vou mudar o livro. Gênesis, introdução. A palavra Gênesis quer dizer começo. Este livro conta como tudo o que existe começou. Aqui a gente passa os livros, ó. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 3. E aqui no meio muda os livros, ó. O Evangelho segundo Mateus. Isso aqui a gente usa para levar o evangelho para o sertanejo, para os quilombolas e também para os públicos do Brasil que podem ser estes segmentos. Já existem materiais em tradução para a língua dos ciganos, já existe para línguas dos indígenas e já existe também para os surdos. Eu vou trazer depois, vou ficar devendo, vou mandar pelo irmão Martins depois. E nós temos um cartão que se chama Cartão do Céu. É um microchip que também contém nele a Bíblia em áudio, mas na linguagem do sertanejo. E aqui eu vou apresentar para vocês um trechinho para que vocês entendam o que tem isso a ver com o nosso trabalho. Vou apresentar aqui para vocês poderem ver. É a Bíblia na linguagem do sertanejo. Tudo começa em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Evangelho em carne e osso. Deus, falando da boca do profeta Isaías, disse: mas eu vou mandar na frente meu mensageiro gritando, para me escutar no deserto e vir ao povo avisando, para ajeitar os caminhos, as varedas, os passadiços que o Senhor está chegando. Endireite, apronte tudo, venha na frente alinhando, tapa o que for de barro que os terreiros vá limpando, calha as pedras e pinta as portas que o Senhor está chegando. E esse cabo aqui que veio primeiro era João Batista. João vinha em Goto para as beiras do Rio Jordão. Ele vestia uma roupona feita de cabelo de camelo, amarrado com um cintão de couro. E o comer dele era, sabe o quê? Gafanhoto com mel de Europa. Quem conhece mel de Oroca aqui, pelo amor de Deus, irmão?
Você já ouviu falar nesse negócio? Pois é uma linguagem própria para o sertanejo. Esse cartão contém, além disso, material para trabalho infantil, material para trabalho com casais, também contém o filme Jesus. Além desse material, nós trabalhamos com a agência, da qual aqui na cidade de Canindé eu sou o coordenador. Eu recebo esse material que é produzido em Singapura, enviado para os Estados Unidos e dos Estados Unidos enviado para o Brasil. A agência fica lá em Goiânia e eles enviam esse material para a gente. A gente também tem um que se chama, esse é o Proclaimer. Existe o Acclaimer. O Acclaimer contém nele os 4 evangelhos com o filme Jesus. E aí a gente monta um pequeno grupo, a gente ouve um capítulo e passa o vídeo do mesmo capítulo para aquele grupo. Ou seja, eles ouvem, veem e depois a gente tem uma técnica que usa para poder evangelizar aquelas pessoas. E ali os pequenos grupos são formados. A gente começa com ninguém. Diga assim, Jesus é bom. Começa com ninguém. Tem que evangelizar, tem que ir para o campo, tem que ganhar alma primeiro, tem que se chegar, tem que fazer o relacionamento acontecer para depois montar o pequeno grupo. Não é chegou, vamos montar um pequeno grupo, não. Tem toda uma estratégia para chegar, conversar, dialogar. Hoje nós temos em Canindé e adjacências em vários locais, nós temos mais de 25 grupos de audição bíblica em andamento. Tem casa de recuperação, tem escola, tem com criança, tem com adolescente, tem grupo misto, tem famílias. Diga glória a Deus, irmão. O evangelho está sendo anunciado, a palavra está sendo semeada e as pessoas estão se convertendo. Em breve nós estamos nos preparando para batizar pessoas dentro desses grupos. Diga glória a Deus. Já já eles estão sendo preparados e batizados e nós cremos. Tudo provém de Cristo. Solta o vídeo aí, meu amigo. Esse é o filme que a gente usa.
Amém? Esse é apenas um trechinho rápido, não dá para a gente passar tudo. Se a gente fosse resumir tudo que a gente tem feito lá, a gente realmente não iria conseguir. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque existem povos não alcançados bem pertinho de nós. Eu sei que se fala muito em ir para outros países e nós entendemos isto, porque também já participamos da obra missionária transcultural, já fomos missionários em outros países, já passamos pela Bolívia, pelo Peru, e a gente tem experiência transcultural, a gente sabe que existem necessidades lá, mas necessidades vão ser em todos os lugares. Todo lugar tem desafio. Todo lugar que você for, você vai encontrar pessoas que precisam de Jesus. Em todos os lugares. Então, o que vocês viram é apenas um resumo. A gente vai 30 quilômetros de Canindé até a zona rural, leva todo o equipamento e a gente faz ali um trabalho. As pessoas se reúnem, a gente diz qual é o dia que vai e quando chega lá as cadeiras já estão tudo montadas. Está tudo preparado, o café está na mesa, porque no sertão, meu amigo, se você não gostar de café, nem vá, porque o povo bebe café que você sai bebinho, meu amigo. Zonzo, é de manhã, de tarde, de noite, é café toda hora. E aí a gente chega lá, ouve com o proclaimer, ouve, a gente louva ao Senhor, depois a gente vê cada capítulo que ouve com o filme, Jesus, e depois a gente dialoga com eles. E ali o pequeno grupo participa. Não é algo que só as pessoas ouvem, não, elas participam. Há uma técnica, uma metodologia que a gente usa para aplicar o evangelho para aquele público. Lembrando, a maioria deles são analfabetos ou semi-analfabetos. Tem pouca leitura. Então essa ferramenta foi a ferramenta que Deus nos deu. O cartão do céu também a gente tem usado muito. O cartão do céu é distribuído gratuitamente. São 2 agências que a gente trabalha. Elas nos dão esses materiais, tanto este quanto o cartão do céu. O cartão do céu, ele pode ser colocado no aparelho de celular, mas também pode ser colocado em um adaptador USB e ele pode ser colocado na TV ou em uma caixinha de som. E a pessoa ouve da mesma forma. Então, de alguma forma ou outra, nós estamos anunciando o evangelho. Dia a dia nós saímos para pregar. E quando alguém se converte, a gente traz para o discipulado. Amém? Amém, irmão? Amém foi mais fraco agora, viu? Os irmãos ainda estão aqui ou já foram lá para o sertão? Estão indo, né? Vão para o sertão? Nós vamos ter uma escola agora em janeiro. E eu quero já lançar o desafio. Se você tiver interesse de participar dessa escola, de 8 a 18 de janeiro de 2026, nós teremos uma escola missionária lá. Se você quiser, depois entre em contato conosco que a gente explica melhor. Voltando para o texto, para que a gente possa seguir. Primeira coisa que a gente precisa fazer para alcançar esses 8 segmentos é romper com as barreiras. Quais as barreiras? Econômicas, sociais, geográficas. Você precisa romper com preconceito. Eu só prego para aquele, eu não prego para aquele outro, eu não vou para ali, eu não vou para acolá. Você precisa romper com esta barreira. E eu trago aqui exemplos do que o próprio Paulo falou. Ele disse que já não havia mais lugar para ele pregar. Então ele quis fazer o quê? Se esforçar deste modo para pregar onde ele não havia sido anunciado. Pregar onde Cristo não foi anunciado. O desafio não é pregar várias vezes nos mesmos lugares. O nosso projeto lá em Canindé consiste em ir onde os pastores e ministérios não querem ir, onde eles não vão. Existem 40 ministérios na cidade e 14 ministérios na zona rural. Em Canindé nós temos também uma tribo indígena por nome Canindé. Em Canindé também temos esse povoado que vocês viram, que se chama Benfica, que é quilombola. É catalogado com mais de 200 famílias. Não tem igreja evangélica lá. Não tem ministério algum fazendo nada.
Parece que eu estou em pecado. Como assim, missionário? Eles estão aproximadamente 8 a 10 quilômetros de mim, não é longe. 6 anos que eu estou lá. Eu nunca fiz trabalho nenhum lá. Eu nunca fui lá. Apenas passei por lá. E agora Deus abriu os nossos olhos nesse ano para começar a ir onde os pastores não querem ir. Por isso que esse texto é convidativo. Esse texto é importante para que a gente possa romper as barreiras, para que a gente possa olhar e dizer: eu não tenho recursos, mas eu vou. Eu não tenho condições, mas eu vou. Eis o desafio de romper as barreiras. Se nós não rompermos essas barreiras, eles vão ficar lá, vão morrer sem Cristo, vão para o inferno e Deus cobrará de nós. O desafio é ir até eles, custe o que custar. Se nós olharmos o texto bíblico, nós vamos encontrar Jesus rompendo as barreiras. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Filipe se encontra com o eunuco, e se encontrando com ele, ouve ele ler o profeta Isaías no capítulo 53, e ouvindo ele ler, ele pergunta: porventura, ele está falando de si mesmo ou fala de algum outro? E a Bíblia diz que Filipe, conversando com ele, a partir deste texto da Escritura, anunciou-lhe a Cristo. A partir daquele momento, ele começa a dialogar e apresentar a Cristo. O profeta Isaías já havia ali escrito que ele haveria realmente de ser anunciado onde não foi, que iriam conhecê-lo aquele de quem nada ouviram ao seu nome. Então os povos estão ouvindo sobre o nome de Jesus. Os quilombolas precisam conhecer a Jesus, os sertanejos precisam conhecer a Jesus, os indígenas precisam conhecer a Jesus. Nós temos o cartão do céu, e no cartão do céu nós temos o filme Jesus em libras. Eu estou aguardando chegar agora 5 cartões para entregar a 5 surdos. Aqui no Ceará não existe muitas pessoas trabalhando com isso aqui. Não existe. Nós somos diretamente ligados à agência, coordenamos o projeto e distribuímos o material. Existem 5 pessoas só em todo o Ceará que trabalham com esse material. E nós somos um destes 5 pessoas que trabalham aqui no Ceará. O desafio agora é ir até eles, romper as barreiras, chegar até essas pessoas, fazer com que elas ouçam o Evangelho, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando eu olho para o texto, eu começo a ver Jesus rompendo as barreiras. Jesus encontra-se com a mulher samaritana, há aquele diálogo que conhecemos, e entendemos que Jesus rompe uma barreira. Uma mulher samaritana se encontrando com um judeu, 2 povos que não dialogavam, e agora Jesus vai lá, ao meio-dia, beber água com a mulher, conversar com a mulher. E eu acho bonito o texto quando diz assim: era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Às vezes é necessário eu e você passar por algum lugar, e às vezes não percebemos a necessidade de alguém que está naquele local. Somos insensíveis, não percebemos que ali existe uma alma que pode ser resgatada das trevas para Cristo. Não entendemos que as pessoas estão perecendo sem conhecer o verdadeiro Senhor de todas as coisas. Nós estamos insensíveis, irmãos. Nós estamos ficando cada vez mais endurecidos o coração para entender que as pessoas estão vivendo de artificialidade. As amizades são artificiais. A gente passa 1 hora conversando pelo celular, mas quando encontra o amigo, não consegue conversar 10 minutos. Já parou para prestar atenção? Pelo celular você conversa, manda mensagem, manda vídeo, troca informação, mas quando a pessoa está todo mundo junto no mesmo lugar, é todo mundo no celular. Todo mundo no celular.
Ninguém solta o celular. Nós estamos aprisionados à tecnologia. Ela é ótima, isso aqui é tecnologia. Você vai perguntar assim, pastor, e quanto é que é para investir nisso aqui? Irmãos, isso aqui é caríssimo. E é distribuído para nós gratuitamente. Só que não pode ser distribuído para você gratuitamente. Você tem que passar por uma capacitação, aprender a usar a ferramenta, montar um pequeno grupo e alcançar as pessoas. Tem que enviar relatório, tem um controle, tem todo um processo para usar essa ferramenta. Ah, é um radinho, que coisa linda, eu quero para mim. Não, não é para isso não. Tem um objetivo, alcançar os não alcançados. E onde as pessoas estão. Se você já tem acesso à Bíblia, glória a Deus por isso, mas alguém precisa ouvir. E esse alguém pode ser abençoado por você. Se você quiser ter acesso a esse material, é possível. Nós montamos os treinamentos com as igrejas, treinamos as pessoas e enviamos esse material. Se tiver 100 pessoas aqui para ser treinadas, cada uma recebe um, sem custo para você. O que tem o custo é translado, essa parte básica que a gente tem que vir do interior para cá. Nada além disso, mas você não paga para receber isso aqui. O que você vai receber é uma capacitação para que você possa realmente ser um instrumento de Deus e saber. De nada vai valer você me dar um iPhone e não me dizer como é que eu uso o iPhone. Eu não vou saber. Do mesmo jeito, essa máquina que está bem aqui, filmando tudo. Se você não me ensinar, eu também não vou saber usar. Então não vai adiantar. Você tem que receber uma capacitação. E o que é que eu posso fazer além de romper? Preserve na sua vida coragem e ousadia. Preserve na sua vida coragem e ousadia. Fazer missões tem que ter coragem e ousadia. Paulo diz que nós não recebemos o espírito de covardia, mas de ousadia. É por isso que tem lugares que parece-me que Deus deixou para os missionários entrar. E é o mais difícil, por incrível que pareça. Quando a gente vai testemunhar, a pessoa fica olhando assim para nós, de boca aberta. Tu entraste aí? Foi. Tu fizeste isso aí? Foi. Rapaz, eu não tenho coragem não. Pois é. Mas os missionários foram, de fato, chamados para fazer trabalhos específicos. Talvez você olhe e diga assim, rapaz, eu nunca vou ser que nem Paulo. De fato, nenhum de nós será como Paulo. Você é o Pedro, você é o João, eu sou o Idelano, ela é a Raimunda, ele é o José, e assim todos teremos algo para fazer da parte de Deus, onde Ele quiser nos enviar. Não é que não seremos como Paulo, mas cumpriremos o mesmo chamado de Paulo, de anunciar as boas novas aos perdidos. Todos iremos cumprir com o mesmo chamado, só que existem chamados específicos para lugares e para trabalhos específicos. Mas existe um chamado geral, que é para todos fazerem a missão. Ou seja, o que vocês estão fazendo é se envolver diretamente com um projeto, é abraçar uma causa, é olhar para 8 segmentos e dizer, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar esses povos? Como eu irei? Como eu vou me comprometer com esses públicos aqui? Você pode adotar um em oração. Você pode investir em alguém que quer se capacitar para ir até esses povos. Você pode investir em alguém que já tem um projeto como o nosso e tantos outros que já existem. Tem como você se envolver. Você só não pode cruzar os braços e dizer, não, tá bom do jeito que tá, vou ficar só aqui. E aí você vai acabar pecando. Se nós olharmos também, Paulo quando fala nesse texto, Paulo está nos chamando à responsabilidade de nos esforçar. Ele diz, esforçando-me. Ou seja, era algo que ele tinha que fazer e ele sabia que ia ter que se esforçar. E eu me lembro de Josué, quando foi chamado. O Senhor chamou a Josué e disse, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais.
Imagine só se você não tiver coragem de ir até as pessoas. Elas vão perecer. Certamente que aqui à sua volta deve ter centenas e dezenas de pessoas. Certamente que aqui tem um público a ser alcançado. Só que às vezes você está fechando os olhos. Não sei se você está vivendo como o bom samaritano, né? As pessoas falam assim, né? Ou como o levita que passa e faz caso. Eu não sei. Não sei como é que você está vivendo. Mas hoje é uma chamada para você refletir sobre isso. Eles estão diante dos seus olhos. Está aqui, ó. E agora, o que é que você vai fazer? Você tem que ter disposição. Tem que ter coragem de ir. Tem que ter desejo de renunciar. Se você não renunciar, você não vai. Se você tiver medo, você não vai. Se você colocar algumas coisas na frente, você não vai. Nós renunciamos tudo, irmão. Hoje, nós estamos no campo missionário felizes e contentes, morando de aluguel, trabalhando para Cristo e vivendo na dependência do Senhor. Está muito bom. Não vou dizer que se melhorar estraga, porque não é bem assim que acontece no campo missionário. Quando melhora, melhora. E pronto, acabou. Mas do jeito que está andando, está fluindo, está acontecendo. Por quê? Porque nós entendemos o que Deus nos chamou para fazer. E entendendo isto, nós fazemos. E ali realizamos a missão. Pastor, qual é o desafio do sertão para vocês? Hoje é plantar igrejas onde não tem igrejas. Estamos pulando para a terceira. Espero eu, ano que vem, chegar na quinta. Uma quarta e uma quinta. Querendo Deus, nós estaremos lá disponíveis para isso. Você pode participar conosco. Nós temos duas situações. A primeira, vai chegar o inverno. E quando chega o inverno, o sertão vira lama, porque o barro fica molhado. Mesmo não tendo a chuva necessária para a plantação, mas um pouquinho de água já deixa todo o barro escorregadio e vira sabão. E um desses desafios que temos é chegar nos lugares mais distantes e levar essa ferramenta para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Elas estão lá no meio do mato, não tem estudo, não tem ninguém, mas elas precisam ouvir o Evangelho. Pastor, e por que o senhor não leva a Bíblia? Eu levo a Bíblia, mas levo ela em áudio, porque ele não sabe ler. Se eu entregar uma Bíblia em papel, ele não sabe ler. Então eu vou desperdiçar uma Bíblia. Então é melhor eu levar a Bíblia em áudio, ele ouve, se converte, se arrepende, é transformado, é lavado, é remido e passa a aprender sobre as coisas de Deus, e depois a gente alfabetiza ele, ensina a ler, ensina a escrever. Tudo isso está no projeto. Está tudo no projeto. A missionária ensina as crianças. Ela ensina as crianças em segundo tempo. Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai de manhã. As crianças com 10 anos não sabem escrever o próprio nome, não sabem ler, não sabem ler o básico. Não me pergunte como é que está na escola, porque elas são passadas de ano sem saber ler e sem saber escrever. O básico. Então a missionária ensina as crianças e usa o Proclame. Como vocês viram, a gente tem um pequeno grupo com crianças e adolescentes. Antes de iniciar a alfabetização, elas ouvem um capítulo da Bíblia. E ali ela ministra para as crianças e ali elas também são discipuladas. Por que nós fazemos isso? Porque Deus nos direcionou com esta visão de alcançar os não alcançados. E no ano que vem, se Deus nos permitir,
retornaremos aqui para testemunhar e mostrar para vocês como está o progresso nos quilombolas, como está o trabalho com os indígenas. E se você crer, orar, contribuir e for até o campo missionário, você vai poder contemplar com os seus olhos, não só de ouvir falar, mas de estar lá presente conosco, evangelizando, indo até as pessoas. E eu lanço o desafio para você: faça parte desse projeto, ore por nós, contribua, seja um intercessor, faça a missão acontecer junto conosco, porque lá existem 78 mil habitantes. Dos 78 catalogados, foram 12 mil ali apresentados como evangélicos. Sabemos que não é essa a realidade. Entram grupos que não são verdadeiramente considerados cristãos, mas eles estão catalogados. Nós acreditamos que no máximo entre 7% e 8%. E eu ainda estou sendo sucinto com esse número, porque pode estar abaixo, no máximo 5% de evangélicos em toda a cidade. É pouco para o número de 78 mil. Se você olhar, ainda temos Campos Brancos lá. 11 distritos. 1% só tem igreja evangélica. 1%. Eu perguntei a alguns pastores por que eles não iam. E eles disseram: pastor, é muito complicado. Aí outro me disse: missionário, a gente tem que ir, tem que levar tudo. Lá não tem retorno. E eu pensei: não tem retorno? Como assim, pastor? Me explica aí, como é? Pastor, lá o povo não coopera, o povo não ajuda, o povo não participa. E para onde é que o senhor vai? Não, eu vou para lá, que lá tem um público. E eu comecei a achar aquilo estranho. E comecei a entender o porquê que Deus havia nos dado esse projeto. Porque eles deixaram de lado as pessoas. Eles colocaram de lado. Eles selecionaram quem eles querem alcançar. Mas Jesus não esqueceu daqueles que estão lá no meio do mato. Jesus não esqueceu daqueles que estão lá dentro da Amazônia. Jesus não esqueceu dos ciganos. Jesus está levantando um grupo de pessoas para ir aos não alcançados do Brasil. O Senhor está levantando empresários para investir em projetos. O Senhor está levantando discípulos para ir fazer discípulos. É o que está faltando no nosso meio. Discípulos de Cristo para fazer discípulos para Cristo. Nós não podemos fazer e não devemos fazer discípulos para a igreja. Hoje eu estou aqui, a igreja está lá em Canindé. Está funcionando. O culto começou agora às 19 horas. Daqui a pouco eles vão estar ministrando, está na parte dos louvores. Daqui a pouco eles vão estar ministrando a palavra. O trabalho está acontecendo. Eu estou hoje convicto de que se eu sair hoje, a igreja está viva para a glória de Deus. Está lá. Se eu sair hoje, se Jesus me levar, ou se eu for para outro lugar, eles vão continuar o trabalho. A igreja tem que entender que ela não pode girar em torno da placa, ela não pode girar em torno do pastor, ela não pode girar em torno da pessoa, do líder. Ela tem que girar em torno de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. E nós não fazemos discípulos para nós, nem para nossa denominação. Nós fazemos discípulos para Cristo, para ir morar no céu e não para ficar na terra. E lá tem pessoas sendo treinadas e capacitadas. Amanhã nós estamos ministrando um treinamento lá. Tem 12 pessoas. Nós já treinamos mais de 200 pessoas, que nós chamamos de facilitadores. Em Canindé foram 135, com mais 12. Em Paraipaba foram 38, eu acho que foi isso, né? 38. Aproximadamente quase 200 pessoas foram treinadas para usar esse equipamento. E nós temos grupos de audição bíblica. Temos grupos, como eu já disse, espalhados em Canindé, em Paraipaba, e já temos outros treinamentos
para outros locais. Ou seja, o que Deus nos deu, Ele mesmo está soprando para que possa se espalhar. Hoje está agora sendo comum. Outrora, ninguém sabia o que era isso, ninguém conhecia, eu tenho a Bíblia em áudio do Cid Moreira. Mas não é a Bíblia em áudio do Cid Moreira, é um equipamento específico para fazer um trabalho evangelístico. A Bíblia em áudio era com CD do Cid Moreira. Era antigo, uma coisa bem para trás, ajudou bastante, ajuda. Quem ouviu aqui o Cid Moreira com a Bíblia em áudio? Olha aí, rapaz, meu Deus, irmão Martim, muita gente ouviu, viu? Muita gente, o senhor também, irmão Martim? Eita! E aí o que é que acontece com tudo isso, pastor? Nós temos que entender que Paulo já nos alertou, não havia mais campo para ele pregar. E ele disse, eu não quero pregar sobre fundamento alheio. Por que que nós devemos ir a esses povos? Porque existem muitas igrejas que só querem ir aonde é fácil para anunciar. Porque só querem investir onde já tem projeto consolidado. Só querem ir onde tem conforto. E eles estão lá esperando. Para você ter uma ideia, existem 6.000 comunidades no sertão esperando um missionário. Existem mais de 100 etnias indígenas esperando um missionário. Tradução da sua própria língua para ouvir o evangelho na língua materna. Existem mais de 5.000 comunidades quilombolas. Imagine só quantas pessoas estão sem Cristo. E às vezes a gente quer pregar, abrir um trabalho. Outro dia desse eu vi lá mesmo em Canindé. O pastor me convidou e disse, pastor, vamos abrir um trabalho aqui? Aqui aonde? Aqui, bem aqui na avenida. Aí tinha uma igreja, 2, 3, 4, tinha 5 igrejas na avenida. Eu disse, homem, 6? É, pastor, vamos abrir um trabalho, tem um bocado de gente aqui que gosta do nosso ministério. Vem ajudar nós. Aí eu disse, homem, pelo amor de Deus, mais uma. Vamos me ajudar a plantar a igreja lá no sertão, homem, onde não tem ninguém lá, não tem igreja, não tem nada. Vamos comigo. E ele disse, pastor, onde é? Eu disse, é lá em Paramoti. Entra por Canindé, sai em Paramoti. Esse local que vocês viram, Lages, entra por Canindé e sai em Paramoti. E ali a gente passa a fronteira de Canindé e já entra na cidade de Paramoti, que é o município vizinho. E ali nós começamos um trabalho no período do inverno, na chuva, em janeiro. E aí vem o desafio que eu estava falando. Levar esses equipamentos tem um custo. Um custo para ir e um custo para voltar. E além do custo, tem a acessibilidade, que não é muito fácil. No período do inverno, a gente não consegue passar em alguns lugares. Por quê? Porque tem os córregos e os riachos que passam no meio da estrada. Em alguns lugares chama-se passagem molhada. E às vezes só passa de carro ou caminhonete 4x4. Tem que ser um carro alto, não dá para passar com um carro pequeno. Só se vem de Canindé para esses locais em pau de arara, caminhão, carro alto, não passa carro pequeno. E nós fomos fazer o mapa em janeiro para alcançar alguns locais e encontramos algumas realidades. E ali percebemos que no período do inverno não iríamos conseguir chegar em alguns lugares. E ali abortamos a missão no primeiro mês de janeiro, porque nós percebemos que não daria para chegar. O nosso carro é um veículo pequeno e nós não conseguimos chegar. Paramos diante dos córregos. Não dava, eu contei de manhã aqui para os irmãos que eu ainda tentei insistir com um obreiro que anda comigo e ele disse, pastor, não dá não, homem. Eu disse, homem, bora passar. Doido para chegar no povoado e ainda faltava, sei lá, uns 25 quilômetros para chegar lá dentro. E a gente já tinha andado uns 30, faltava mais uns 25, era 60 quilômetros mais ou menos, 25, 30. E ele disse, pastor, não dá não. Eu disse, pois desça para me ver. O espírito da teimosia, né? Desça para me ver. Aí ele desceu, quando ele pisou na areia do córrego, entrou a metade da canela, né?
no cambito, né? Que as pernas dele eram meio finas. Entrou a metade dos cambitos dele assim, até a metade. Aí ele disse, pastor, não dá não, o carro vai atolar. Eu disse, Jesus, tenha misericórdia. Precisamos urgentemente, irmão, de um veículo apropriado para andar nesse terreno. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu creio que Ele vai fazer. Porque não foi eu que pedi para levar isso aqui até lá. Não foi eu que disse que existia um público lá, foi Ele que mostrou, foi Ele que revelou. Então, se Ele deu a visão, Ele tem que dar a provisão. E como eu creio que Ele é um Deus generoso, Ele vai continuar nos levando a esses lugares. Pastor, e se o senhor não tiver o carro apropriado, eu vou com o que eu tenho. Eu desço e vou a pé, eu passo de jumento, só não vou deixar o povo sem Jesus. Eu não posso, irmão, me dar a esse pecado. Eu não posso deixar que aquelas pessoas que estão lá não ouçam o evangelho. Era o que Paulo estava dizendo. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido ao seu respeito. Eles estão lá. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa para que você entenda. Leve a mensagem onde ninguém foi. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu quero ir onde ninguém foi. Eu quero ir onde ninguém quer ir. Eu quero fazer o que ninguém quer fazer. Eu não quero inventar a roda, irmão, ela já existe. Isso aqui não foi criado ontem, porque eu trouxe para cá, hoje eu sou o criador. Não. A agência responsável por isso aqui, ela existe desde 1972. Ela é criada por americanos. E eles produzem esse material. E eles enviam para nós. Então eu não sou o criador disso aqui. Eu apenas sou o cooperador, um facilitador. Eu apenas, quando conheci o projeto, em 2019, eu disse, eis-me aqui. Eu levo. E desde lá para cá, eu comecei a trabalhar. Mas muito discretamente. E somente esse ano é que de fato eu resolvi colocar a mão na massa e dizer, Senhor, eu vou usar essa ferramenta com afinco. Eu vou usá-la para alcançar os perdidos. E assim tem sido e tem dado certo. Os grupos estão sendo formados, as pessoas estão sendo alcançadas. E eu creio que em breve nós teremos muitos sertanejos alcançados para a glória de Deus. Existe um livro, quem já leu, conhece, quem não leu, é uma indicação, do Dr. Oswald Smith. Existe o clamor pelas almas, a paixão pelas almas, o clamor do mundo, o homem que Deus usa e outros livros. O Dr. Oswald Smith é conhecido no mundo missionário como o Dr. Missões. E ele conta no seu livro A Paixão pelas Almas que missões é como um bolo de aniversário. Ele explica que numa festa, quando contém um bolo de aniversário, todos deveriam comer um pedaço. Obrigatoriamente, se aqui tem 50 pessoas, o bolo, quando é para uma festa, você convida quem? 100 pessoas. Então você faz um bolo no mínimo para 120, que é para sobrar para o outro dia, né? É assim, né? Nordestino é assim, guardar o pedacinho do café da manhã, né? Então você faz, não, vou fazer um bolo para 120, mas você convidou 100. Então, você na sua cabeça calcula que cada pessoa come um pedaço, sim ou não? Pelo menos é isso que você calcula. E Oswald Smith diz que numa festa de aniversário, cada um deveria comer um pedaço. Só que nas missões, é desta forma que acontece? Não. Porque missões é comparado com um bolo. Porque no bolo é um pedaço para cada um. Na missão, todos deveriam ouvir o evangelho. Mas tem pessoas que ouvem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Mas tem alguém que não ouviu nenhuma vez. E o que é que tem a ver isso tudo? É que na missão, muitas vezes nós queremos repartir um pedaço para quem já comeu um pedaço. Nós queremos dar outro pedaço. Às vezes você já parou para prestar atenção que a gente quer evangelizar um crente? Quer evangelizar um desviado, mas não quer ir para um lugar onde a pessoa
não ouvi nenhuma vez. Não quer, porque tem custos. Tem custos. Para fazer isso aqui, alguém está pagando a conta. Para chegar no Brasil, no mínimo, para fazer este que está na minha mão, é R$1.000. Imagina, esse aqui. E as pessoas que recebem o treinamento recebem gratuitamente, mas alguém está pagando a conta. Então lá do outro lado, tem alguém investindo no reino, tem alguém colaborando com o missionário que vai, dando ferramenta a ele. Para a gente ir, ninguém só faz orar não, irmão. Chega no posto de gasolina, ei, bote R$100 que eu sou missionário, viu? Bote R$100 aqui no meu carro que eu sou missionário, estou indo ali. Não, meu filho, puxe 100, a garupazinha entregue lá. Tem que pagar, irmão. Levar uma Bíblia, tem que comprar a Bíblia. Tem que levar. Levar uma cesta básica, tem que comprar. Tem que investir. E é isso que falta. Investidores do reino. Pessoas dispostas a dizer, eu não posso ir, mas eu vou investir em quem vai. Tem um jovem para ser treinado, eu pago o curso. Tem alguém querendo se capacitar na enfermagem, eu ajudo. A padrinha. Tem um aluno para estudar na escola de missão, eu pago a inscrição. Falta pessoas para investir. Você não pode ir, mas investe quem vai. Envia missionários para qualquer lugar do mundo, mas capacita eles primeiro. Faz o investimento, treina, equipa e envia para que essas pessoas possam trabalhar e ter êxito. Hoje foi feita uma pergunta, o que é que a gente tem que fazer para ir? Tem que se capacitar. Se não se capacitar, não tem êxito. Dá problema no campo missionário. Campo missionário não é lugar para a gente se aventurar. Não é. Tem muita gente que quer ir para o campo missionário, passar o final de semana, bater foto. Eu estou no campo missionário. Passo o dia todinho andando para lá e para cá, batendo foto. Não me perdoe aqui os irmãos da comunicação, viu? Não é nada disso, não tem nada a ver com o Ministério de Comunicação. Eu estou falando do aventureiro que quer ir para o campo só para tirar foto e postar. Ele não quer evangelizar, ele não quer comer a comida do missionário, ele não quer orar, ele não quer fazer nada, ele quer passear. Missões não é passeio, missões é guerra, missões é batalha, é luz contra trevas. Tem pessoas perecendo sem Jesus e nós precisamos lutar de joelhos. E se não for assim, não tem salvação. Mas alguém tem que investir. Uma outra coisa para que a gente possa entender é que as nossas palavras e as nossas obras têm, de fato, muito poder no campo missionário. Mateus capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz, para que vejam a vossa luz brilhar, e vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a nossa luz tem que brilhar, as nossas obras têm que aparecer, para que as pessoas possam ver o nome de Cristo ser glorificado. Então, palavras e ações têm que estar andando juntos. Eu não posso só levar o evangelho. Pastor, mas o evangelho é suficiente. Sabe o que já aconteceu conosco lá em Canindé? Nós pregamos, a pessoa aceitou Jesus. Quando terminou, disse assim para mim, pastor, lá na minha casa não tem nenhum caroço de arroz para comer. O senhor tem uma cesta básica? E eu olhei para ela, para a pessoa, e simplesmente eu disse, tem não, senhora. E agora, pastor? Eu disse, agora que nós vamos dar um jeito. E qual foi o jeito? A mulher fez a comida e nós repartimos um pouquinho. Pronto, acabou-se. Está resolvido. Fome ela não passou, mas tinha que dar um jeito. E aquele jeito não foi o suficiente. Então o que é que a gente fez? Providenciou a cesta básica. Teve que providenciar. E agora, o que é que nós temos que fazer para alcançar esses públicos? Nós temos que nos ofertar para o reino de Deus. Amém? Eu quero orar por você que está aqui e entendeu o seu chamado, entendeu que você pode fazer alguma coisa,
Eu quero orar por você que tem lutado para fazer a missão acontecer. Eu quero orar por você que quer investir em um projeto de missões, quer investir no reino, quer investir em pessoas. Eu quero orar por você. Fique de pé, eu já vou concluir. Permita-me orar e já concluir. Existe alguém que quer entregar sua vida a Cristo ou entregá-la a missões? Se tem, eu quero orar por você. Você quer vir até o altar ou quer ficar aí mesmo? Se quiser vir ao altar, a hora é essa. Eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Se existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Cristo, venha ao altar. Se existe alguém que quer entregar sua vida para missões, venha ao altar. E se existe alguém que quer investir em missões, venha ao altar. Tá certo? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor. Eu quero, Pai, te apresentar a vida destas pessoas que aqui se reuniram, Pai, neste final de semana, para aprender sobre os povos não alcançados do Brasil. Senhor, existem quilombolas esperando, Pai, a nossa ida até lá. Senhor, existem indígenas, ó Pai, na Amazônia esperando alguém ir até lá. Senhor, existem pessoas que têm que ouvir o Evangelho na sua língua. Senhor, levanta tradutores de Bíblia. Senhor, levanta investidores do reino. Deus, empresários dispostos, ó Pai, a entregar o melhor, a doar o melhor, para que outros possam ir. Eis-nos aqui, Senhor. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu entreguei a minha vida, eu tenho doado a minha casa, a minha família a Ti, e nós continuaremos, ó Pai, pelo tempo determinado do Senhor, indo aonde ninguém quer ir, fazendo o que ninguém quer fazer e plantando igrejas pelo sertão. Senhor, usa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, de modo geral, abençoa o pastor desta igreja, abre a visão, o entendimento, o ministério de missões, irmão Martins, com toda a equipe, recompensa dos altos céus, multiplica as sementes, ó Pai, que foram ofertadas ao nosso ministério, meu Deus, que eles possam ver o fruto do nosso trabalho e o teu nome seja glorificado, para que eles vejam, ó Pai, que o Senhor está sendo anunciado lá no sertão de Canindé, e aquelas pessoas ouvirão a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo que se reúne nessa noite, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida.